Esse é o tempo de aprender, viver e ouvir a palavra. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 22. Capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30. Hoje nós vamos dar um passeio um pouco na palavra. Essa palavra vem queimando no meu coração há alguns tempos. Ela fala justamente isso, da importância de cada um de nós se colocarmos na brecha. E eu digo uma coisa para você, que até hoje, ainda hoje, Deus está procurando pessoas para exercer esse ministério. O ministério da intercessão. O ministério da intercessão, ele é totalmente diferente de oração. Orar não é entrar em guerra. Interceder. Por isso que muitos não são intercessores. São pessoas que oram. E para que seja uma pessoa de intercessão, ela tem que entender que não é mais ela lutando com as situações, mas é ela lutando pela situação do outro. Quando você lê o texto, você vai entender. Olha o que Deus está falando. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei. Obrigado, meu jovem. Pode deixar aberto. Esse é com gás, viu, irmão? Obrigado, meu jovem. Pode pôr no chão, qualquer coisa. Obrigado. Para que eu não destruísse a cidade. Todos nós queremos ter uma cidade bonita, linda, mas nós não queremos muitas vezes pagar o preço para que aquela cidade se torne isso. Você já olhou alguns prédios históricos, como é que eles são? Já olharam? Sempre estão com lodo, sempre estão sujos. Eles querem preservar, mas eles não querem cuidar. Você pode ver, a maioria desses prédios estão cheios de lodos. Parede que nem parece que ali um dia foi uma cidade bonita, onde chamava a atenção das pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra, você vê um Deus preocupado com uma cidade. Se nós voltarmos um pouco atrás, ali por Esdras e Neemias, você, quando lê esses dois livros, você entende de fato o que é se colocar, o que é se preocupar com uma cidade. Neemias, ele recebe um primo, um parente, que fala como estava a cidade de Jerusalém. O muro estava caído, o povo estava vivendo uma vida miserável. E o que aconteceu com Neemias? Ele foi na presença de Deus chorar e jejuar para aquela cidade. Enquanto ele chorava, enquanto ele jejuava, o Espírito de Deus veio até ele e usou ele para que ele fosse o reconstrutor do muro daquela cidade. Que aquela cidade voltasse a ser uma cidade forte, uma cidade guardada, aonde o inimigo não entraria mais
para poder destruir, talvez, a plantação daquele que plantavam, daqueles comerciantes que ali existia para que não roubasse. E assim muitas vezes, irmãos, é na nossa vida. Nós queremos nossos filhos, nós queremos nossas filhas, nós queremos uma vida abençoada, nós queremos uma vida próspera, mas nós não queremos se colocar na brecha. Assumir o compromisso de uma responsabilidade. Por isso que a intercessão é diferente. Quem é intercessor sabe o peso que carrega nas suas costas. Não porque o fardo do Senhor não seja leve, não é isso. A opressão, as batalhas, que são constantes, porque você se colocou no lugar do outro, você assumiu a responsabilidade do outro. Eu ainda era novo na fé, na minha caminhada. E um dia eu fiz uma oração, porque o inimigo, ele perturbava uma pessoa. E eu disse, por que você não vem me perturbar? Por que você vai perturbar ela? Vem me perturbar. Vem aqui. A distância aonde essa pessoa estava era 3.000 quilômetros. Ele disse, então eu vou. Já que você está me chamando, já que você está me convidando, porque já que eu atormento ela lá, eu vou atormentar você aqui. Aí você vai ver se eu posso ou se eu não posso. E foi difícil, irmão. Faça essa oração para você ver se ele não vem. Você tem coragem? Faça isso. Nessa noite, chegar em casa, digo, olha, tudo aquilo que está perturbando fulano, vem aqui. Para eu poder repreender, para eu poder destruir pelo nome de Jesus. E você não sabe a batalha para ser vencida como foi. Foi difícil. Não foi fácil. Eu morei numa casa aqui que uma mulher, ela chamava todos os dias o homem da capa preta. E um dia o homem disse, já que você está me chamando, eu vou na sua casa. Aquela mulher rodou não sei quantas vezes aquela mesa da cozinha, porque ele queria pegar. E foi destruindo o que tinha no armário, foi jogando tudo no chão. E a filha chegou lá correndo, disse, irmão Flávio, corra lá em casa, vai orar pela minha mãe que o bicho preto está lá destruindo tudo, quebrando tudo. Você lembra disso, amor? E eu fui lá, repreendi no nome de Jesus. Eu ainda era pequenininho na fé. Ainda sou, tá, irmão? Pensa você que eu... E nós fomos lá orar, repreender. O meu ministério, quando eu cheguei aqui, o povo não parava de bater na minha casa. Um dia, uma irmã de uma igreja aí, grande, do fogo, do sapato, me chamou para ir lá orar. Eu convidei o irmão Antônio, foi comigo. Cadê o irmão Antônio? Lembra lá, Antônio? Você não vai acreditar. O inimigo cortou o gás. A mangueira do gás. O relato dela, ela disse, eu mandei chamar o senhor porque o meu pastor já veio aqui, orou, não resolveu nada. Mas, por uma indicação de uma pessoa, eu chamei o senhor. E começou a narrar ali, nós sentados, eu e o Antônio, e ela contando as situações. Eu e o irmão Antônio oramos, e repreendemos. Terminamos de orar, a filha dela sai do quarto. Tinha passado por um encontro com Deus, não fazia uma semana. E nós sentamos, porque ela veio com afronta, tudo tal, e eu perguntei, você não foi para o encontro com Deus? Fui. Mas na hora que era de libertação, eu não fui, eu não participei.
E eu digo, e você quer nos atormentar aqui, é isso? E ela contou coisas que vocês não imaginam. Os relatos dela era coisa assim que você jamais poderia imaginar. Ela disse, eu agarro o homem na rua, eu tenho prazer de transar com eles, eu o provoco. A minha ida à igreja muitas vezes é para me mostrar sexualmente. E já peguei alguns. Eu e o irmão Antônio ali, pôs a mão na cabeça dela e oramos. Se manifestou o demônio da pomba gira. Certa vez um irmão chamado Disseu chega aqui e diz, olha, eu conheci um senhor e ele quer que o senhor vá lá orar. Eu disse, rapaz, você conheceu um senhor aonde, rapaz? Na rua. Mas eu já vou lhe avisando, pastor. Ele é pai de santo. Veio de São Paulo para cá. E ele deu um testemunho aqui, nesse chão, não nesse tempo. Nesse chão ele deu um testemunho do que ele fazia. E ele disse, a única pessoa que foi na minha casa foi o Senhor. Porque os outros pastores desse bairro não foram. Eu tenho isso gravado, tá, irmão? Testemunho que ele deu aqui na igreja. Só o pastor Flávio que foi na minha casa. E eu fui, irmão. Oramos. Houve uma libertação. A mulher dele ficou meio assim, mas ela acabou também confessando Jesus. E na hora que eles se arrumaram para vir para o culto, o sapato não, mulher não usa sapato. A sandália dela saía do pé e ia para o fundo da porta da casa. Isso não aconteceu somente uma vez nem duas, não. Aconteceu várias vezes. Antes dela chegar aqui, ela disse, já que você não quer deixar eu ir, eu vou descalço. Mas eu vou para a igreja. Se colocar na brecha, irmão, não é fácil. Se colocar na brecha, tem que ter disponibilidade de poder buscar a presença de Deus, se revestir do poder de Deus. Não é só vir à igreja. Eu sei que muito hoje só vem à igreja, mas não tem nenhum relacionamento, nenhuma intimidade com aquele que chamou, com aquele que diz, vá fazer a obra. E tantas outras coisas que aconteceram aqui nesse lugar. Irmão Rosa está aqui como testemunho, irmão Anselmo. Hoje o irmão está na glória. Mas ele, quando nós íamos na casa dele para libertar ele no nome de Jesus, ele andava, ia e descia, subia, descia. Foram meses para libertar aquele homem. Porque nós colocamos na brecha. Às vezes não é a pessoa. Às vezes é um demônio que está na pessoa. É um demônio que se apossa da vida daquela pessoa para destruir ela. Lembra da cidade de Gadara? Aquele homem que não podia ficar na cidade. Ele era colocado num cemitério, ele era amarrado. Andava nu. Todo mundo daquela cidade tinha medo. Até que um dia Jesus foi lá. E antes de Jesus chegar lá, o que acontece antes? Houve uma tempestade. Lembra da tempestade? Jesus estava indo para lá. E na tempestade o inimigo se levantou, colocando medo nos discípulos. E o discípulo disse, mestre, acorda, tu não está vendo que nós estamos perto. Quando você tem uma missão, você se prepare, porque antes da missão vem a luta, antes da missão vem a batalha, antes da missão vem a comprovação
daquilo que realmente você é ou você não é. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma verdade. Muitos de nós não se colocamos na brecha por medo. Primeiro, porque o inimigo vai dizer: quem é você? Vai dizer aquilo que disse para o filho de Cefas: eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Eu conheço Jesus, mas você eu não conheço. Porque eles foram expulsar demônios no nome do Cristo qual Paulo servia. Mas Paulo tinha intimidade. Paulo tinha relacionamento. Mas eles não tinham. Assim é muito de nós, muitas vezes, irmãos. Sabemos que há um espírito perturbando. Um espírito trazendo confrontação. Mas nós não temos a sabedoria, nós não temos discernimento daquilo que está acontecendo com aquela pessoa. E aí nós retrocedemos. Aí dizemos: Deus sabe. Deus não só sabe, como você sabe. Que você não tem coragem de escutá-lo. Por quê? Porque você não tem uma vida de intimidade com Deus. É duro quando a gente escuta essas palavras. E aí nós terceirizamos. Olha, ora por mim, intercede por mim. É porque nós não assumimos a nossa posição. E a gente vai ver que a intercessão é se colocar na brecha, a favor de outro, diante da situação que qualquer um de nós possa passar. Que nós estamos vivendo. E se você for mais adiante, você vai ver. Porque isso derramarei sobre eles a minha indignação. O Senhor estava indignado com a situação que aquele povo estava vivendo. Então ele vai dizer: eu derramarei a minha indignação. Eu estou irado com a situação da qual eu estou vendo. E o meu desejo, o meu prazer é destruir essa nação. O que eu quero é destruir. Mas se eu encontrar alguém que se coloque na brecha, eu não vou destruir. Eu vou redimir. Mas eu não vou destruir. Porque alguém se colocou. E aí a gente pode passear para outro texto. Gênesis 18. Alguém lembra? Quando Abraão intercede, que Deus vem para destruir Sodoma e Gomorra. Abraão se coloca ali na brecha. Mas ele não vai mais adiante. Ele só vai até o 10. Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor ainda vai destruir? Ele poderia dizer: Senhor, se tiver 9, se tiver 8. Se ele chegasse até o final, e Deus vai dizer para ele: olha, não tem nenhum. Não tem nenhum. Quando Deus disse não tem nenhum, ele disse: se não tem nenhum, então pode destruir. Mas poupa o meu primo Ló. Ele não se preocupou com a cidade. E quando a gente vai olhar na Bíblia, um verdadeiro intercessor, a gente vai ver um exemplo de Moisés. Porque Deus também queria destruir aquele povo que ele tinha tirado do Egito, porque na oportunidade que Moisés subiu ao monte para receber a tábua da lei, o direcionamento daquele povo, quando ele desce, lá embaixo está acontecendo uma festa. O povo está na festa. Muitas vezes eu digo assim: as mensagens que vocês já ouviram, já entrou em esquecimento de muito tempo. E por isso que muitas vezes nós não chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, Tu sabe quem eu sou.
Mas muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, é como se o Senhor não soubesse quem somos, ou nós não sabemos quem é o Senhor. Muitos dos nossos hoje ainda estão em pé por causa daquela simples oração que você tem feito. E você, quando lembra, você ora. Por isso que muitos ainda estão em pé, mas no momento que você parar de orar, você vai ver. Isso acontece com a gente, irmão. Fica uma semana sem orar, fica uma semana sem ler a Bíblia, fica uma semana longe dos cultos da tua igreja, para você ver o que é que você se torna. Eu não fui domingo passado, eu também não vou nesse. E o outro, fica mais difícil ainda eu querer ir. Por quê? Porque aí a gente já esqueceu. A vida de um crente é uma vida constante. Constante na oração, constante na palavra. Constante está no meio do fogo. É como uma brasa. Distanciou, no princípio está quente, mas quando você olha, ela já se apagou. Para ela voltar de novo, alguém precisa ir lá, pegar e colocar. Se você tiver alguém que olhe por você. Porque se você não tiver alguém que olhe por você, você vai continuar frio. Você vai continuar morto. O que é que a Bíblia fala da importância de dois? Quando ele mandou os discípulos ir fazer o trabalho de evangelização, ele mandou de dois. Ele deu poder, deu toda a autoridade. Mas qual foi a intenção de Jesus? É se alguém fracassar, o outro sustenta. É quando começar a falar que o outro está aqui intercedendo. Agora, se os dois não buscam, pode preparar o caixão. Morre os dois. Por isso a importância dos dois. Ou pelo menos um. Para fazer a diferença na vida do outro. Porque se não tem isso, irmão, a nossa tendência é morrer. Espiritualmente. Eu estou falando espiritualmente. Então, quando nós olhamos para essa verdade, e ele vai dizer a Abraão, ele vai dizer, Senhor, tenha misericórdia desse povo. E a gente sabe que aquele povo não sabia distinguir a mão direita da esquerda. E no Novo Testamento, Jesus vai dizer, eles terão menos rigor do que vocês. Eles terão menos rigor do que vocês, porque eles não sabiam distinguir da mão direita da esquerda. Você já pensou sobre isso? Quando você está lendo a palavra, quando você está meditando na palavra, terá menos rigor para eles do que para nós, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a palavra, que já ouvimos falar de tantas coisas em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação ao Espírito Santo. A vida de crente é uma vida totalmente diferente do que você está acostumado a ver o mundo. Gritaria é bom, sapatear é bom, mas o melhor de tudo é a palavra. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos dá força para a gente caminhar, para a gente vencer as batalhas da vida. Porque muitos que já pularam, já gritaram, já sapatearam, hoje estão longe do caminho. Como é que pode, irmão? A minha oração para o Senhor é essa. Senhor, mesmo que aconteça, diga alguma coisa, eu nunca saia da tua presença. Eu quero estar sempre na tua presença. Não importa o que possa acontecer amanhã, mas eu não quero te deixar. Não é cantar. É melhor um dia no teu altar do que 1000 em outros lugares.
Eu tenho que rever esse conceito daquilo que eu falo, daquilo que eu abro a boca. E daquilo que eu vejo como prioridade na minha vida. Se aqui é bom, e por que eu não estou todo domingo aqui? Por que eu troco o meu ambiente de adoração por outras coisas? Se Ele é o primeiro na minha vida. Tão duro essas palavras. Mas é a palavra do Senhor. Primeiro buscai o reino de Deus. E as demais coisas para crescer. Eu não preciso correr atrás da bênção. A bênção corre atrás. Eu sou fiel ao. Ser fiel ao Senhor, irmão, não é somente na entrega do dízimo, não, tá? Que tem algum, quando a gente fala de dízimo, fica meio assim. Mas é ser fiel também no meu dia a dia, no meu relacionamento com Deus, independentemente da circunstância, independentemente das lutas, independentemente das batalhas, porque todas as coisas não são algumas coisas. Não são algumas, são todas. O que você está passando, Deus tem um propósito nisso. Deus está provando a tua fidelidade de você com Ele. Não é de Deus com você, porque em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus é bom e é bom. Mas você é bom em todo tempo, em toda circunstância da sua vida, você é bom para com o Senhor. Lembra da frase que eu citei domingo passado? Deus estava com o povo de Israel, não, com o povo judeu. Mas ele não estava com. Quando ele tirou aquele povo do Egito, Deus estava com ele. Não foi com espada que Deus tirou ele. Foi com o braço forte do Senhor. Não foi com guerra. Eles presenciaram tudo aquilo, eles viram aquilo. Mas Deus não. Eles não estavam com Deus. Porque em certo momento, quando Moisés queria falar, Deus queria falar com eles, com o povo, ele dizia assim: não, fale o Senhor, Moisés. Não deixa Deus falar. Porque eles entendiam que Deus era poderoso. E sabendo que Deus era poderoso, ele sabia da consequência que teria se Deus falasse com ele fácil. Se Deus falasse com ele. Então tinha um intermediário. Intermediário, Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo e dizia: olha, vocês estão desagradando. Vocês não estão fazendo aquilo que Deus mandou a vocês. Como é duro, irmão, quando a gente não escuta aquilo que Deus manda. E a gente quer fazer por conta própria. A gente quer fazer do nosso jeito. Deus está falando. Deus fala de várias maneiras, de várias formas. É lindo quando a gente escuta uma coisa no áudio, ou a gente escuta alguma coisa no YouTube, ou alguma pregação, ou quando a gente vê alguma coisa, é tão lindo aquilo, mas aquilo não é real para a nossa vida. Porque cada um de nós temos uma experiência única com o Senhor. Então, quando a gente olha aqui, e a gente vai ver, veja que Abraão tentou 50, 45, 30, 20, e por fim ele tentou 10. Deus disse: eu vou destruir mesmo. Já com Moisés foi diferente. Se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for, eu não quero um anjo. Eu não quero uma guardiã, eu não quero um exército. Eu quero a tua presença. Porque se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. Olha que convicção de que ele precisava, não era dos anjos, não era dos exércitos. Ele precisava, era de Deus. Nós só vamos sair daqui se o Senhor for. Não pode dizer quem vai, mas nós não. Na hora que Deus queria destruir aquele povo, Moisés se colocou
na brecha, lembra lá? Deus falando com Moisés, esse teu povo, ele dizia, não, esse povo é teu. Esse povo não é meu, ele é teu. Olha que ousadia de Moisés, quando ele estava conversando, porque a vontade do Senhor era destruir. Por quê? Porque aquele povo tinha um coração duro. Um coração pregnado. E eu disse, eu vou destruir esse povo, vou fazer outro. Não, o Senhor não vai destruir, sabe por quê? Porque quando o Senhor tirou ele lá do Egito, o Senhor tirou ele lá com uma promessa. E o que é agora que eles vão pensar? Do Senhor. Às vezes na nossa oração, nós temos que ser ousados. Não é colocar Deus sobre a parede, mas é lembrar Deus daquilo que Ele sabe muito bem, mas Ele está somente esperando uma posição nossa. Às vezes é mais fácil dizer, é porque Deus quer, né, pastor? Será que realmente é porque Deus quer ou porque você quer? Porque Deus vai querer aquilo que você quer. Deus, Ele não vai abrir a sua cabeça. Ele não vai te empurrar. Ele simplesmente vai falar aquilo que Ele está falando. Se você acha que Deus quer assim, então continue assim. O mais triste é que depois, quando descobre que buscou o Senhor e o Senhor mudou a história dele, aí que ele diz, se eu tivesse ouvido isso antes, eu já tinha feito. E Deus está falando, irmão, que nós não estamos com o ouvido preparado para ouvir. Porque ouvir dói, como diz um ditado, pensar dói. Quando você pensa, se você não tiver na sua vida um Cristo revelando a vontade do Senhor para você, você aceita tudo. Lembra daquela mulher? Até ficar pobre, miserável. O que o texto diz? Que aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, tinha gastado todo o seu recurso com vários médicos, vários especialistas, mas ela soube de um Jesus que estava operando milagre, fazendo coisas extraordinárias. E ela disse, eu só quero tocar na roupa dele. Quero nem falar com ele, só na roupa. E quando ela vence a multidão, ela vence os obstáculos. E quando Jesus diz, alguém me tocou, Pedro diz, mas Senhor, olha a multidão aqui te empurrando. Ele disse, mas esse toque foi diferente. Esse toque é de alguém desesperado. Esse toque é de alguém que está precisando da minha ajuda, do meu socorro. E ela se apresenta e diz, fui eu que toquei. E ali, quando Jesus disse para ela, mulher, foi o teu pensamento? Foi a tua fé. Não foi o pensamento. Porque muitos de nós pensamos, mas muitos de nós não agimos. Pensar e agir é totalmente diferente. Semana, a irmã Fernanda colocou lá, provérbio, se não me engano, é 7:23. E muitos de nós somos aquilo que nós pensamos. Aquilo que você pensa, você vai ser. Mas você não entende quem é você. Você não foi criado para viver uma vida desgraçada, uma vida miserável. Nenhuma mãe gera um filho para ter ele na prisão. Nenhuma mãe gera um filho para ter ele envolvido com drogas, envolvido com roubo. Nenhuma mãe. Mas o diabo faz isso. O diabo, ele apreende muitas. Muitas vidas são corretadas, são algemadas pelo inimigo. Eu sei que às vezes eu estou aqui, eu vejo aí
esses meninos passando por aí, meu Deus, esse não foi o plano da mãe para esse menino. Liberta ele, Senhor, dessa corrente, dessas algemas. Liberta ele dessas provocações, que tem alguns que provocam. Cria raiva, cria ódio na vida da gente. E você vai perguntar, a maioria, tudo filho de crente. Teve um que nós aqui oramos, repreendemos o demônio, jogamos a cachaça dele fora. Eu viajei para casa da minha cunhada, quando eu volto, o Anselmo disse, lembra do fulano? Eu digo, lembro que foi. Morreu. Como morreu? Comprou uma... É coiote aquilo? Comprou, chegou em casa, bebeu e morreu. Era baterista de uma igreja. Tomou até o Vitor e conversou com ele, dizendo que era baterista. E deu até um conselho para ele, ó, cara, não se envolva com essas coisas não, que isso aí não presta. Mas ele não quis sair. Ele não quis tratamento. A gente colocou à disposição para levar ele para uma clínica. Ele não quis. E o final dele foi o quê? Foi a morte. Talvez você diga, é porque chegou o dia, pastor. Não. Muitos procuram. Não é que chegou o dia, porque muitos procuram. Às vezes você acha de não vir à igreja, de não ler a Bíblia, de não orar, você acha que você é você mesmo. Eu não preciso mais de Deus. E aí a gente vê o resultado, o esfriamento e a morte. Primeira coisa, a palavra primeira é, na igreja só tem hipócrita, na igreja só tem mentiroso, na igreja só tem isso. E no mundo tem o quê? No mundo onde eu estou, tem o quê? No mundo que você está vivendo, tem o quê? É só aqui dentro da igreja que tem? E lá fora, no convívio das amizades que nós temos, nós não conseguimos detectar, só detectamos na igreja. Sabe o que é isso? O diabo tomando já a mente, tomando o coração, mesmo sendo crente e batizado. Lembra de Judas? Judas foi aquele que viu Jesus fazendo tudo, mas só andava. Não se converteu. A preocupação de Judas era a bolsa, era o gasofilácio, era a oferta. Está vendo esse dinheiro? Está vendo esse perfume que essa mulher quebrou? Daria para sustentar o pobre. Quando Jesus viu a multidão, disse, dá você mesmo a ela de comer. O que foi que ele... Senhor, 200 reais, não dá para essa multidão. Mas tem alguém que estava perto do menino e disse, o que é que você tem nessa sacola? Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Me dá aqui. Jesus, ó, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. A generosidade daquele menino. Entregou 5 pães e 2 peixes. Voltou para casa com tanto cesto de pão e de peixe, que talvez chegou em casa, a mãe perguntou, menino, aonde tu roubou isso? E essa expressão. Não, mamãe. Tem um Jesus lá que pediu meus 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Olha quantos textos. Eu trouxe até uns amigos para trazer. Você está entendendo como é as coisas? A gente confia a nossa totalmente diferente que alguns amigos, que alguns colegas, entre aspas, comenta aí nós. Para a gente finalizar, irmão, eu escrevo, mas às vezes não dá nem para seguir isso aqui. João 3:16. Deus sempre preocupado com a salvação dos homens. Lá você viu a preocupação de Deus já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, olha o que é que vai acontecer. Tem um 15 aí? Tem, né? Se tem 16, tem 15.
3,15. Esse mundo aqui, irmão, é nós, tá? Somos nós. Não é o Rio de Janeiro com aquela beleza toda, tá? Mas é as pessoas que moram no Rio, que Deus está preocupado. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. É só para aquele que nele crê. Se o seu filho, sua filha não crê, não é eu que estou dizendo, é o Senhor que está dizendo. E foi quase uma briga com a mãe. Ah, ele vai para o céu. Diga, ele crê em Jesus? Ele tem Jesus? Ah, mas ele é bom, ele não bebe, não fuma, não rouba ninguém, não engana ninguém. Não é por isso, irmão. Isso é um espírito de católico. Desculpa os católicos, porque vai para a rede social depois. É uma desculpa de católico. Porque você não bebe, porque você não fuma, então está tudo bem. E hoje tem padre católico rebatendo. Eu sigo alguns padres que, olha, eu vou te dizer, se ele fosse evangélico, seria uma bênção. Evangélico não seria, se fosse de Cristo, seria uma bênção, uma maravilha. E o padre estava fazendo um velório. E ele viu todo o procedimento, ele chegou e disse, quem era ele? Quantas missas ele frequentou? Ele era batizado, ele fez a primeira comunhão, ele era crismado? Olha a pergunta do padre, que ousadia. Eles falaram não, então ele não vai para o céu. Ele não vai para o céu. Ele confessou Jesus como sendo o suficiente salvador da sua vida? Não. Quem é a mulher dele? Está lá. E aí, querida, como era o seu marido? Às vezes quando ele me espancava. Quando ele dava um murro em mim. Às vezes quando ele não comprava nada para dentro de casa. E o padre revoltado disse, esse aí pode encomendar os quintos do Judas lá. Essa é a verdade, irmão. Mas Deus está sempre para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Vai para o 16, meu filho. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu quem? Jesus. Por que ele deu Jesus? Porque Jesus é o único caminho. Ele vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, você sabe o que é ninguém? Vai ao Pai, se não for por mim. Procura aí, meu filho, João 14,6. Para não seja a palavra do pastor, mas que seja a palavra de Deus. Já achou, meu filho? Aí, Jesus respondeu o quê? Olha o que Jesus responde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai quem? Ao Pai. Olha a palavra Pai. A não ser por mim. Está vendo aí, querido? Você ainda quer ir para o céu sem ter Jesus? Você pode ter o que você quiser, pensar o que você pensar. Ore para que o seu filho, a sua filha, entregue a vida para Jesus. Vai para o 7. Se você tivesse me conhecido, também teria conhecido meu pai. Como é que você conhece Deus sem conhecer Jesus? Não existe. Eu só conheço o Pai porque eu tenho Jesus. Quando a minha mãe faleceu, eu fui para a igreja. E um padre lá sabia que eu era pastor. E ele veio pregar o livro de Macabeus. E ali ele pregava e olhava para mim, pregava e olhava para mim, pregava e olhava para mim. Eu digo, ele vai ser no final. Ele eu vou deixar para o final. Ele pregava e olhava para mim. Ele está provocando uma pessoa sem saber quem é. É filho da Miriam, mas ele não sabe quem eu sou. Quando terminou a pregação, eu disse, pregação muito interessante. Mas o senhor falhou em dizer quem é o caminho. Quem é Jesus?
Mas eu sei que o Senhor quis me provocar. Mas quem é que sabe? Para mim, Jesus. Então pregue Jesus. Pregue Jesus. Você no livro de Macabeu vai falar sobre os mortos. Oração pelos mortos. Intercessão pelo morto. Morreu uma vez, acabou, meu irmão. Não tem outra conversa. É só você lembrar do Lázaro e o rico. Lázaro cheio de pereba. Me lembrei até de mim. Eu era perebento, viu, irmão? Eu era perebento. Pensa numa perna perebenta. O que acontece quando os dois morrem? O Lázaro no céu. O rico no inferno. Aí ele ainda consegue conhecer do inferno o Lázaro. O que é que ele diz? Manda ele molhar o dedinho aqui na minha língua. O que é que ele recebe? Quem está lá não pode vir para cá. Então, se nós sabemos quem está lá não pode vir para cá, quando tivermos vivos, vamos colocar na brecha. Vamos orar para que o Espírito de Deus toque no coração. Não é aquela oração não, sabe, irmão? Senhor sabe, eu tenho orado. Tem orado? Tem jejuado? Porque muito da nossa luta, irmão, não é vencido com oração. É vencido também pelo jejum. É vencido pelo jejum. Oração, às vezes, só não resolve. Por isso que temos que jejuar. Mas não é jejuar, irmão, um cafezinho, não. Uma balinha, não. É jejuar aquilo que a gente está acostumado todo dia a comer ou beber. Beber não, né? Tomar. Crente não bebe, só toma. Apesar que tem alguns crentes que bebem, né? Que eu não sei, mas bebe. Jejuar pela sua família. Jejuar pela sua casa. Ter um dia específico para entrar no seu secreto e orar. E buscar a presença de Deus em favor. A irmã Cida acabou de dizer assim, por essa causa. Paulo está dizendo, que causa é essa? Senhor, é por esta causa, é a salvação da minha família. É abrir portas, Senhor. É fazer com que caminhemos com segurança. Ezra vai falar sobre isso. Ele não quis pedir ao rei uma guarda, mas ele disse, eu já tenho Deus. Para que eu vou querer uma guarda que me conduza? Porque ele estava levando coisas valiosas para fazer a reforma do muro de Jerusalém. Se você foi pela oração e não resolveu, vá para o jejum. Vá para a oração e jejum. Você até emagrece mais. Ou você até, que é magro demais, fica fraco. Mas essa é uma verdade. No entanto, vocês conhecem e o têm. Filipe disse como discípulo, mostra-nos o Pai. Filipe, meu filho, você está caminhando comigo há 3 anos. Você não conhece o Pai? Olha para mim. Está meio doido, né? Como ele é Jesus e é Deus ao mesmo tempo. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Conhece. Quando uma igreja ora, Atos, cadê Atos? Cadê o meu menino, está ali? Meu menino Wilson, cadê Atos? O Wilson não está aí não, é? Rapaz, eu passei para ele. Eu vou passar para você. Deixa eu pegar aqui. Atos dos Apóstolos. Uma igreja que estava lá orando. Uma igreja que estava buscando a presença de Deus. Atos 12, 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava
Olha só essa palavra aqui, irmão. Intensamente a Deus por Pedro. Agora imagine a raiva de Tiago. Porque primeiro mataram Tiago. Quando a igreja soube que mataram Tiago, a igreja se reuniu para orar por Pedro. Se você voltar um texto atrás, você vai ver. Tiago foi morto. E no outro dia seria Pedrinho. Aí a igreja, não, vamos se reunir agora, irmão. Vamos orar. E quando a igreja orou intensamente, o poder de Deus veio até aquela prisão, porque para a oração não existe isso. Não existe parede. Não existe vidro que impeça com que o poder de Deus ultrapasse ela e chegue aonde você quer que Jesus chegue. Seu filho pode estar agora numa casa de show, em qualquer lugar, qualquer ambiente. Ao Senhor intensamente. Não é pedir ao Senhor, Senhor, meu filho está afastado do teu caminho, e se tu quiser fazer alguma coisa por ele, tu faz. Se não quiser, tu não faz nada. Intensamente. Porque muitas vezes a nossa batalha tem que ser intensa. Com o inimigo tem que ser intensa. Selado ele é. Selado pelo Espírito ele é. Por quê? Porque ele foi batizado. E se ele não foi selado, mas pelo menos ele foi apresentado ao Senhor. Então eu vou reivindicar ao Senhor. Senhor, eu quero o meu filho, eu quero a minha filha. Eu não aceito. Porque nós sabemos, irmão, para entristecer uma família, é só o inimigo. Ele não consegue tocar em Deus. Mas tocando em nós, ele sabe que fere. Vou lutar pela minha casa. Vou lutar pela minha. Eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou lutar por uma porta de trabalho. Eu vou lutar intensamente. Não é questão, irmão, de que você vai colocar Deus na parede. Mas você quer um exemplo bom? Jacó. Gente, a noite inteira, mas ia estar amanhecendo, mas eu não vou largar você enquanto você não me intensamente. Jacó disse, vamos lutar. Vamos lutar. Não, você não. Não, você não. Tá bom, você vê, não. Quando você não me abençoar, o que aconteceu? Troca o nome desse Jacó aí. Vamos colocar ele de Israel. Príncipe de Israel. Quem lê a história de Jacó sabe quem era Jacó. Enrolador, enganador, ladrão. Mas com a luta que ele teve com Deus, mudou toda a história da vida dele. Se nós não se posicionarmos, irmãos, como igreja neste lugar, nós veremos muitas coisas acontecer. Eu tenho orado, irmão, por famílias aqui dentro da igreja. Eu tenho pedido a Deus família de 3, família de 4, família de 5. Pastor, mas a minha família, com um amigo meu, tem 6. Então ore pela família de 6. Para que Deus possa, através do seu Espírito, convencê-las. Para que através do Espírito possa convencê-la. O problema é que nós aceitamos as coisas, mas quando nossos filhos adoecem, quando nossos filhos estão pagando um preço muito alto, nós se preocupamos muito com ele. E por que não se preocupar agora? Vai esperar acontecer a tragédia para depois a gente se levantar e começar? Precisa acontecer alguma coisa para que a gente possa orar mais, buscar mais? Não, não precisa, irmão. Não precisa. Não precisa. Sabe por quê?
João 16:8. Eu já estou acabando, irmão. Se Paulo pregou até meia-noite, por que eu não posso pregar até às 10? Olha aí, isso aqui era uma promessa. Isso aqui era uma promessa. Quando ele vier, ele quem? Ele quem, irmão? Não, aqui não é Jesus, irmão. Quando ele vier, aqui é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que ele disse, se eu não for, ele não virá. E se ele veio, ele está disponível para cada um de nós aqui. Amém? 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 Abra a boca. Diga amém. Concorde. Porque é ele que convence. Então, dá trabalho para o Espírito Santo, irmão. Pastor, é pecado. Pecado o quê? Pecado é deixar ele com mão cruzada, sem fazer nada. Lembra lá no início? Deus falava e quem executava o trabalho? Quem é que executava o trabalho, irmão, quando Deus falava? O Espírito de Deus. Irmão, desculpe você, sabe o que é isso? É falta de escola bíblica. Falta de leitura, de conhecimento para conhecer a palavra. Que a gente não tem tempo. Porque nós estamos cansados. Deus falava e o Espírito fazia a obra. Se nós orarmos corretamente, pedindo ao Espírito Santo que faça, porque conselho de pai, conselho de mãe, não muda filho. Vara, pancada, não muda filho. O que muda e transforma filho é o Espírito Santo. O esquecido de muitas igrejas é o Espírito Santo. Eu tenho um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Já li aquele livro umas 2 vezes. A gente olha pelo autor. Muitas vezes a gente não gosta dele. Mas que tem uma vida de intimidade com o Espírito. Tem uma esperança de vida alcançada e transformada. Por quê? Eu vou só dizer aqui. Porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Vai eu dizer aqui que esse menino vai para o inferno. Um exemplo. Ele vai dizer, eu não vou para o inferno não. Mas se ele ouvir do Espírito, se ele não entregar a vida para Jesus, ele vai. Eu tenho certeza que ele vai passar a noite inteira pensando na decisão que ele tem que tomar por Jesus. Porque é só o Espírito que nos convence. Eu não fui convencido pela minha esposa. Eu não fui convencido pelos irmãos da igreja. Eu fui convencido pelo Espírito Santo. Foi ele que me converteu. Não fui eu que me converti. Não foi você que se converteu. Foi ele que se converteu você. E que quando você entender isso, meu irmão, sua vida vai mudar. Então dá trabalho para o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo tomar água. Não deixe o Espírito Santo dormir demais. Dá trabalho para ele. Espírito Santo, enquanto eu não ver os meus da minha casa servindo ao Senhor, eu não vou descansar. Enquanto eu não ver família deste bairro que estão perdidas, eu não vou descansar. Mas o meu vizinho é duro. Ora, para que Deus coloque uma enfermidade nele. Pastor do céu. Porque numa enfermidade a gente fica mais sensível. Estava ouvindo um pastor esse dia no congresso que a gente foi. Sabe quanto batismo ele fez no Rio Grande do Sul? 400 pessoas ele batizou num dia no Rio Grande do Sul.
400 pessoas. Mas por que isso, pastor, aconteceu? Por que isso? Sabe por quê? Lembra da cheia que deu? Que muitos perderam casa, perderam família. O evangelho chegou até aquelas pessoas. E elas hoje estão na igreja lá deles, servindo lá. Porque muitos de nós só lembramos de Deus quando alguma coisa começa a apertar o nosso sapato. Mas é bom que a gente ainda lembra de Deus quando as coisas começam a apertar. Eu dizia para a diaconisa Cida, digo, eu não vou orar para que Deus abençoe pessoas. Eu vou orar para que aquela pessoa entregue a sua vida para Jesus. Um dia tivemos uma mini discussão lá em casa com a Gabriele. Pastor, ore para que a minha irmã engravida. Eu digo, não, eu vou orar para que sua irmã primeiro entregue a vida dela para Jesus. Eu sou um pastor invocado, né, irmão? Eu disse, quando você orar para que a tua irmã entregue a vida para Jesus, pode ter certeza que o Senhor vai curar o ventre dela. Nós já somos abençoados, irmão. Nós temos casa, temos comida, já almoçamos hoje, já jantamos. Chegar em casa, vamos fazer lanche. Nós somos abençoados. Deus tem nos abençoado. Agora olha lá fora. Quantos ainda hoje não teve uma refeição? Ai, tá frio. Vai lá no guarda-roupa, pega aquela manta mais grossa que tem. Nós temos tudo, mas muitas vezes só falta Jesus na nossa vida. É o que falta para muitas pessoas, irmão. É Jesus. É só Jesus que falta. Não tem outra coisa. É só Jesus. Talvez você que está aqui nessa noite só precisa de Jesus. De mais ninguém. Só de Jesus. Você não precisa de mais nada. Só de Jesus. Porque Jesus é suficiente em tudo. Jesus é aquele que acorda um homem de madrugada para dar um pão. Jesus é aquele que manda alguém bater na sua porta e entregar uma cesta básica. Jesus é aquele que acorda aquele irmão para levar você e perguntar se você está precisando de alguma coisa. Amigos não, mas Jesus sim. Jesus sim.